E a gente volta a falar sobre esse incidente envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele fazia um comício na Pensilvânia e já há muitas mobilizações e manifestações de autoridades. Lembrando que o ex-presidente foi escoltado pelo serviço secreto, ele chegou a ficar ferido no ouvido direito, mas ele passa bem, está nesse momento sendo submetidos a exames, sendo observado por médicos em um local próximo a esse estádio em que ele fazia esse comício, esse local aberto, com inclusive o palco que tinha sido montado, mas a gente tem inclusive a imagem no momento em que são ouvidos sons, possivelmente de tiros, né? Há uma confirmação de que já seria realmente um tiro ou as agências internacionais divergem disso, ainda não confirmam 100%, mas de qualquer forma o ex-presidente foi alvejado de uma certa maneira, porque ficou com o ouvido machucado, a orelha machucada, e é nesse momento em que ele é cercado pelos seguranças e é retirado, felizmente, em segurança nesse momento. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se manifestou pelo Twitter dizendo: Sara, a esposa dele, e eu ficamos chocados com o aparente ataque ao presidente Donald Trump. Rezamos por sua segurança e rápida recuperação. Então, só para retomar a informação, o candidato presidencial republicano levantou, inclusive, o punho enquanto foi escoltado até esse veículo. Nós estamos acompanhando pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos e esse vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha de Donald Trump. O vídeo não é tão claro como algumas fotos que já circulam pelas redes sociais e pela imprensa internacional, como o The New York Times, que estampa uma foto em que é possível ver o sangue na orelha direita de Donald Trump. Ele foi escoltado e retirado do palco nesse comício após serem ouvidos sons que parecem com os tiros. A cidade é Butler, no estado da Pensilvânia. Ele fazia esse comício nesse sábado. A imagem mostra o que parece ser, inclusive, o sangue na orelha de Donald Trump e, segundo o serviço secreto, ele está seguro e medidas de proteção foram implementadas ao redor dele. E Zé Maria e Cristiano Vilela, que estão conosco aqui, não precisa ir muito mais para trás da história dos Estados Unidos, né? O Zé Maria já citou o presidente John Kennedy, que foi assassinado em Dallas, no Texas, em 22 de novembro de 1963. Depois, alguns anos depois, o irmão de John Kennedy, Bob Kennedy, que era pré-candidato, era candidato à presidência da República dos Estados Unidos, ele foi morto em um comício em 1968. Aí foi num hotel, o Embaixador Hotel, ele foi assassinado e mais para frente, o ex-presidente Ronald Reagan também, em 1981, sofreu um atentado. Felizmente, acabou, apesar de ser ferido, ele se salvou, né? Mas, de qualquer forma, é um histórico dos Estados Unidos e isso deixa, claro, a comunidade internacional preocupada. Cristiano Vilela. E desses exemplos históricos que você colocou, Thiago, nós temos exemplos diversos também em outros países e um exemplo aqui em território nacional que foi o ocorrido com o então candidato Jair Bolsonaro, que sofreu realmente um atentado, toda a importância que isso acabou causando naquele contexto eleitoral e o repúdio que esse tipo de situação tem que ter diante de um momento como esse. É natural que em processos eleitorais tão polarizados como esse que nós verificamos nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma tradição de uma força bipartite muito significativa, eleições muito acirradas entre democratas e republicanos, um país que de uma forma fica bastante dividido entre esses dois setores da política americana. Agora, isso não pode de forma alguma resvalar no lado da selvageria, no lado de situações como essa que nós estamos presenciando. As imagens demonstram com clareza nos Estados Unidos. Eu vejo que, nesse sentido, é importante ter um cuidado ainda maior durante esse processo eleitoral que vem pela frente,
para que cenas como essa, que mesmo diante de toda a estrutura, de toda a segurança que permeia essas atividades de campanha nos Estados Unidos, puderam ser percebidas. Então, mais do que nunca é importante que haja uma proteção para que a democracia americana, acima de tudo, não possa ser, esta sim, alvejada por cenas como essa, que tem que ser repudiadas por todos nós. Inclusive, a gente já falava agora há pouco do primeiro-ministro de Israel, agora há uma manifestação também do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Ele diz o seguinte, que a violência direcionada a qualquer partido político ou líder político é absolutamente inaceitável. Não tem lugar na Pensilvânia ou nos Estados Unidos e foi informado sobre a situação pela polícia do estado. Estão no local, no condado de Butler, e trabalhando com os nossos parceiros federais e locais para tentar localizar o responsável ou os responsáveis por essa tentativa, por esse atentado.